Seja bem-vindo a mais um Nextcast, o podcast da Next Level Professional English. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas têm nos perguntado. Muitas pessoas, 2 pessoas perguntaram. Não, realmente. Forjado. Muitas pessoas nos perguntaram sobre esse assunto, né? Porque é realmente algo que vem assombrando alguns dos nossos alunos que estão alcançando um certo nível mais intermediário, avançado, que já estão estudando há um tempo. E nós vamos trazer esse assunto aqui hoje para trazer clareza sobre isso e poder também enviar esse link como resposta e não precisar sempre ficar tocando novamente, né? Isso é muito bacana. Né? Mas nós vamos falar hoje sobre o que nós podemos fazer para perder o medo de falar inglês, né? Porque muitas pessoas estudam durante muito tempo e na hora de falar se veem travadas de diferentes formas para poder colocar em execução, né? O idioma que tanto estudou. Bom, e para falar sobre esse assunto, nós temos aqui hoje a presença do Gui e do Fabiano, nossos teachers. Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo. Tudo de boa. Tá de boa? Né? Hoje nós não temos a Luísa, né? Luísa... Verdade. Não sei se ela tá trabalhando ou tá de férias, né? Mas ela está em Depende Fortaleza. do horário do dia. Depende do horário. Mas ela está em Fortaleza, em um projeto que nós temos lá no Ceará. Eu estava lá, por isso não estive nas últimas gravações, nos últimos podcasts, e ela foi lá finalizar esse projeto, né, durante esse período, e por isso ela não está aqui. Então, Luísa, se você estiver na praia tomando água de coco, um beijo para você. Não nos avise, por favor. Não me mande foto. E nós temos aqui também a presença da nossa convidada, Larissa, né, estudante de letras pela USP. Olá, tudo bom, Larissa? Tudo bom, graças a Deus. Olha o peso, olha o peso. É uma carteirada, né? Carteirada. Estudante de letras pela USP. Né? Não, mas toda vez que fala assim, eu estudo lá na USP, as pessoas... Nossa, você estuda o quê? Letras. Então eu sempre começo falando que eu estudo letras. Então, mas ó, legal. Onde? Na USP? Veja pelo meu ponto de vista. inverteu. Veja pelo meu ponto de vista. Eu falava quase a mesma coisa. A diferença é que eu falava São Judas, então era um pouquinho mais pesado. É um pouquinho mais distante, né? É mais distante. O A era um pouquinho mais prolongado. Não, mas a pessoa olha assim, tipo, tu passou na USP pra fazer letras, né? Sim, qual que é o Eu problema? falo que eu estudo letras primeiro, pra depois falar boa, que eu não. você fez bem, porque aí a pessoa termina com a impressão do USP e não de letras. Exatamente. Faz sentido. Estratégia. Tá bem legal, né? Eu tô fazendo gestão financeira, então, tipo, totalmente fora. Mas né? você faz gestão financeira há 8 anos, né? Exatamente. A gente já não... Tá aprendendo a gerir o dinheiro como estudante. A faculdade, você não está fazendo bem pagando tantos meses. Exatamente. Não tô aprendendo. Mas tá tudo bem. Muito obrigado por estar aqui conosco. Prazer. Eu sei que vai acrescentar muito a nossa conversa hoje, porque nós temos pouca teoria, então precisamos de alguém com mais teoria sobre esse assunto particular. E não só isso, a Lari também já teve experiência fora do Brasil, já fez intercâmbio, então com certeza vai acrescentar. Fui professora também. Foi professora, Aí, né? ó. Ainda dá aula? Agora não. Tem alguns alunos que estão... volta, não sei o que lá, Olha. mas por enquanto não. Vou te indicar uma escola legal pra você passar nessa aula. Fica no ar aí. Obrigada. Deixa aí, Deixa no ar. Mas eu sei que vai ser um bate-papo muito interessante, então fica com a gente até o final, que eu sei que vai ser muito produtivo para você. Bom, e para a gente iniciar, né, é bom a gente lembrar que as pessoas procuram uma escola de inglês não porque elas querem escrever inglês ou porque elas querem ler inglês, mas sim porque elas querem falar inglês, né? E nós achamos muito incorreto, muitas vezes, né? Pelo menos nós não acreditamos nesse tipo de metodologia, quando as escolas ou os professores introduzem primeiro a gramática para depois introduzir fala e escuta na jornada do aluno do aprendizado do idioma. Então, nós temos uma metodologia própria, em que nós acreditamos que o aluno primeiro precisa aprender a escutar, depois aprender a falar e, por último, aprender a gramática, aprender todas as regras, né? Então, o aluno passa por essa trajetória naturalmente na sua infância, quando ele está aprendendo o seu idioma primário. Você, quando aprendeu português, você primeiro escutava, entendia o que estava sendo escutado, falava, muitas vezes sem nem saber o que estava falando, era corrigido até falar certo. E depois que você já se comunicava, você foi aprender a ler e a escrever. Então, nós acreditamos que a jornada do aluno é muito semelhante, né? Então, eu queria saber de vocês como que foi primeiro, né? Então, a gente entrar nos tópicos mais técnicos, como que foi essa jornada para vocês aprenderem o idioma. Se vocês primeiro foram atraídos pela gramática ou se primeiro vocês foram levados a escutar e a falar de maneira natural. Eu, particularmente, comecei escutando e falando
até hoje a gramática é algo que me deixa assim, que em falta, que eu acabo falhando em alguns momentos, né? Porque eu realmente foco muito na escuta e na fala, e eu aprendi dessa forma. Eu faltava na aula para poder trabalhar, né? No meu período de intercâmbio, então eu aprendi muito na prática mesmo, né? Então, por faltar na aula, eu não aprendi as regras. Por não aprender as regras, eu só aprendi o inglês da rua, né? Então, os slangs e as gírias, assim, giravam tranquilamente. Depois eu corri um pouco atrás disso, né? Mas ainda preciso melhorar muito nessa área. Mas para mim foi muito mais assim. Para vocês, como é que foi esse cenário? Antes da galera comentar, eu só queria deixar os parabéns pra pessoa que foi atraída primeiro pela gramática, porque eu acho que é tipo 1 em 1 milhão, né? Talvez uma pessoa que faça letra na USP. Quem sabe, né? Vai nivelar. Né? Mas como que foi para vocês esse histórico de ir atrás do conhecimento, do idioma no geral? Cara, eu acho que eu me identifiquei por gostar um pouco das aulas na escola, né? Eu achava um tanto interessante, não era fácil, mas eu conseguia fazer bem. E eu até já falei algumas vezes que eu era talvez, dos 10 alunos no Brasil que dava play naquele CD que vinha no fundo do livro de inglês da escola pública. Que eu acho que ninguém na minha sala fazia isso. Acho que ninguém nem sabia que tinha CD no final do livro. Pera aí, eu não sabia porque tirava pra jogar. Pra jogar. Verdade. Mas eu tinha o hábito de ouvir, então eu dava play nele, sentava encontrar qual era a página. Isso despertou muito a parte da audição, né? Então acho que chegou um momento que eu era aquela pessoa. Eu escuto, mas não falo, né? Eu falava comigo, nossa, ninguém nunca ouviu isso, né? Eu entendo muito bem, mas na hora de falar... Nem é tão comum, né? Ninguém nunca ouviu quase isso. Nada. Sim. E assim, o meu tio, né? Ele já foi professor de inglês e ele ensinava muito o filho dele. Ele é bem mais novo que eu, 6 anos, né? O João. E eu tava na pré-adolescência e ele dava... Às vezes a gente fazia alguma coisa, ele dava bronca, mas em inglês. E aí eu tinha que me forçar a entender para não fazer de novo, né? Então foi um estímulo. Ele ia me dando algumas atividades, algumas coisinhas para aprender. E posteriormente, quando eu tive a oportunidade de viajar, eu estava muito mais habituado a estudar sozinho e aprender sozinho do que com um livro de gramática no meu lado, assim, acompanhando. Então, assim, quando eu cheguei nos Estados Unidos, uma das dificuldades que eu tive, porque eu tinha uma hora de estudo, né? E eu tinha que fazer essa hora de estudo, mas eu não sabia muito bem como se localizar. Me localizar, né? Por onde começar, se eu era intermediário, se eu estava no avançado, apesar de eu escutar muito bem. E a partir dali, né, meus roommates, que eles eram americanos, puderam me ajudar um pouco. Então, eu acho que, assim, essa metodologia daqui da Next, né, a gente vai ter algo parecido, né? O aluno, ele vai ouvir, vai aprender a pronúncia um pouco e depois a gente vai entrando, né, administrando essa questão da gramática para ele também. Uau. Boa. Forte. Para mim, eu acho que o processo foi... Eu não sei especificar ao certo como é que foi exatamente, assim, sabe? Mas eu comecei a estudar inglês desde os 7 anos de idade. Tipo, ao contrário do Fabiano, que foi privilegiado com o tio que falava inglês, lá em casa ninguém. E com um cognitivo que levava ele a dar play no CD. Então, olha o nível do cara já, né? Desde pequeno. Então, no meu caso, ninguém falava inglês, né? Então, tipo, desde os 7 anos de idade, 7, 8 anos de idade, minha mãe já tentou investir um pouco nisso. Obrigado, mãe. Verdade. Privilegiado. A escola. Teve mãe privilegiada. Mas o processo para mim foi um pouco diferente. Na verdade, eu acho que até essa questão da escola chega a ser parecido. Eu me identifiquei muito com o inglês durante o meu aprendizado na escola, até porque eu já estudava desde os 7 anos de idade. Então, desde das primeiras aulas de inglês, eu já, tipo... era de boa, entendeu? Eu fazia tranquilamente. Já desenrolava, né? Já desenrolava. E eu fui começar a sentir necessidade mesmo de me aprofundar no idioma, tipo, muitos anos depois. Tipo, quando eu tava com uns 18, 19 anos de idade, eu já tinha feito cultura inglesa, já tinha estudado em vários lugares, mas eu ainda me sentia muito travado. Então, por isso que eu falo que é um pouco diferente, porque depois eu acabei caindo na metodologia tradicional. Então, tipo, eu fui ensinado dentro de um quadradinho que é uma gramática e era isso. Só que aí o meu processo foi o contrário, né? Eu travei a partir daí, sabe? Então, um pouco diferente. Boa. E pra você, Lari, como é que foi? Pra mim, eu achei interessante você falar que começa com a escuta, porque... na época que eu nasci, né, no ano que eu nasci, meus pais, eles trabalhavam no instituto lá no Pará e tinha muitos missionários americanos lá. E a minha mãe conta que os missionários só falavam comigo em inglês e eu respondia em inglês. Só que eu saí de lá bem pequena, com 3 anos de idade. Mas eu acho que ficou no meu subconsciente, sabe? Desenvolveu sozinho, né? Não, mas eu acho que ficou... privilégios aqui nessa mesa, hein? Eu lembro de eu criança também, a minha mãe tinha me ensinado uma música que ela
You are my sunshine. Nananana. E aí eu lembro que eu cantava. Toda visita que ia lá em casa eu queria cantar, pra mostrar que eu sabia cantar em inglês. E aí... Mas aí quando a gente se mudou desse lugar, né? A gente foi pra uma cidade em Minas. E aí lá eu não tinha esse contato mais com o inglês, né? Só que eu ouvia muito Hillsong, que é uma banda australiana, né? Eu ouvia muito, muito, muito. E eu cantava do meu jeito, né? Tipo assim, a gente cresce e vê que tá cantando tudo errado, mas eu tentava imitar o que eles estavam cantando. Eu não entendia nada, mas eu tava lá. E isso foi, tipo, dos 3 até os 11 anos de idade. E aí, quando eu mudei pra São Paulo, né? Com 11 anos, eu tive um professor. Na verdade, o meu professor do ensino fundamental, ele não... Ele passava bastante prova oral. E eu lembro que eu me saía muito bem. Mas eu lembro que a mudança mesmo pra mim de me interessar pelo inglês foi no ensino médio, que eu tive uma professora incrível. Incrível, incrível. Ela, tipo, marcou mesmo a minha vida, assim. E de espanhol e de inglês, né? Eram 2 professoras. E aí me deu um clique, assim. Me deu uma vontade tão absurda de aprender. E eu lembro que toda vez que, às vezes, eu via um gringo no metrô ou na rua, eu ficava, tipo assim, Chegava cara, me pertinho, coçando. assim, né? Vem falar comigo, vem falar comigo, vem falar. Quem nunca Me pede uma fez isso de informação. aproximando do Hello. seguidor? Nossa, eu queria Where you going? muito conversar, cara. E eu sempre tive essa vontade também de sair do Brasil. De ir pra fora, saber como era o mundo, como eram as outras culturas, as pessoas. E eu acho que isso me fez entender que se eu não soubesse falar inglês, eu não ia conseguir Se comunicar. aprender o máximo, sabe? Tirar o melhor do mundo, né? Sim. E aí me despertou. Então, no ensino médio, e eu sempre fui bem autodidata quando se trata de língua, só de línguas, mas não muito. Mas no ensino médio, cara, eu lembro que chegou no meu 3º ano, eu tava estudando sozinha por conta 8 idiomas. Uou. Eu tava, tipo assim... E o inglês, eu tava muito empenhada. Eu fazia listas de palavras. Eu tava lendo dicionário, tipo assim. Eu tava muito... Um dá play no CD. Outro dicionário. Oi, vambora. Eu li tava Gibi. muito empenhada, cara. Turma da Mas Mônica. eu também ouvi o CD. Nossa, tipo assim, eu pegava músicas e traduzia elas e ficava estudando aquelas palavras. Então, realmente, me deu um negócio, assim. Falei, nossa, eu vou aprender. Eu decidi que eu ia aprender. E aí, foi esse impulso que eu tive. Então, as aulas de inglês, tipo assim, nossa, eu sugava o máximo que eu conseguia da minha professora. E eu também tinha um tio que falava inglês. E eu lembro que nessa época do 3º ano, ele se propôs a dar aulas pra mim, de inglês. Uau, top. E eu dava alguma outra coisa pra minha prima. Tipo, em troca, sabe? Não lembro exatamente o que era, se era aula de alguma coisa. Mas Ó, aí... italiano, né? Já tá... mas aí eu sei que essas aulas com ele me ajudaram muito, porque ele não trabalhava praticamente nada de gramática, 0 gramática. E era conversação. E ele era bem, assim... Você tá falando errado, não é desse jeito que fala. E aí eu sei que ele me corrigiu tanto, cara. Aquilo foi muito bom, foi uma pressão boa em cima de mim. E aí... Enfim. Tem algumas correções que acabam gerando memória afetiva, né? E já são mais eficazes. E já fica o recado pros meus tios aí, nunca é tarde, viu, galera? Vamos estudar. Eu acho que eu estou sendo um tio na vida da minha sobrinha. Eu só falo inglês com a minha sobrinha. Um dia minha sobrinha vai no podcast e vai falar, eu tive um tio. Vou ter esse privilégio. E além do inglês, hoje você fala algum outro idioma? Eu falo espanhol. Eu falo o básico de algumas. Como eu morei na Hungria, né? Eu falo um pouquinho, bem pouquinho de húngaro. Aprendi um pouquinho do francês também. E agora eu tô... Na faculdade eu tô tendo aula de árabe e de húngaro. Mas o que eu tô empenhada, que eu tô com vontade de aprender é o turco. Eu tô bem empenhada no turco. Nossa, turco deve ser difícil, mano. Bem fora da caixa, Na verdade, né? não é tão difícil quanto parece. O árabe eu acho bem mais difícil. E o árabe árabe é a língua mais difícil, né? Dizem que é a mais difícil do mundo. Eu ainda acho que é o português. Mas... eu não um sei até privilégio onde. de falar a língua mais difícil do mundo. anos, ele não sabe. Mas, enfim, nossa, bem bacana, né? E são idiomas bem fora da caixa, né? A galera normalmente não chama atenção. Tem um padrão, né? Tem um padrãozinho mais francês, espanhol, até alemão. Mas no árabe, francês eu só sei realmente o básico do básico. Pra não passar fome, sabe? Chegar Sim. lá e... Pra Se você virar. falar em francês e poder ser atendido em inglês, né? Exatamente. O francês tem dessa, né? Bonjour. Tenta falar How are francês you? primeiro. Viu que não deu certo? Tudo bem, vou te atender em Eu vou inglês. te vai. dar, eu vou É fazer isso. isso. You can aceito speak É só pra English. quebrar o gelo. Só. Bacana. Bom, e é muito legal isso que você falou, né? Porque normalmente nós começamos a ter o interesse pelo idioma através de algo que já nos interessa.
né? Então, se você gosta de assistir filmes, é natural que você começa a descobrir filmes em inglês e começa a desbravar através dessa linha de pensamento. No seu caso, foi a música, né? Como você falou, ouvir a Hillsong e, através disso, você começou a se interessar mais pelo idioma, além dos professores que destravaram também, né? E essa prática da música, normalmente, é o que nós fazemos sozinho, né? E é isso que nos leva ao nosso primeiro tópico. Tópico esse que o Gui é expert, né? Começou, já me Uma zoaram. das dicas que nós temos para que você possa destravar a fala no seu dia a dia é você falar sozinho, né? Como ele não tinha o tio, né? Como o Gui era um menino de apartamento que não tinha tantos amigos, né? Ele falava muito sozinho. Então, Gui... Tem um espelho gasto. Não precisa ser no passado, eu ainda reconheço. Ainda tenho poucos amigos? É que minha mãe me deu o privilégio de ter o nome composto. Eu chamo Guilherme Henrique, então eu tô conversando com o Henrique. O Henrique tá falando comigo. O Henrique tá do meu lado. Tá tudo certo. Mas, brincadeiras à parte, Gui, conta pra gente como que essa estratégia de falar sozinho pode ser positivo pra pessoa conseguir destravar o speaking. Cara, é engraçado, né? A gente brinca mesmo e tal, porque é algo curioso, mas de fato isso foi um hábito que eu me lembro que eu escutei uma vez alguém, não me recordo, faz muito tempo, não me recordo aonde, mas alguém falando sobre isso, tipo, falar sozinho ajuda e tal, né? Talvez um psicólogo. Talvez alguém falando, acho que tô vendo o Guilherme falando sozinho. A pessoa fala sozinho ajuda, a pessoa falando sozinho, né? Eu no espelho. A pessoa que Oi, fala sozinho ajuda. Muito bom. Mas, de fato, eu comecei a me interessar pelo idioma, como eu falei, eu estudo desde pequeno, mas só no momento da adolescência foi quando eu comecei a olhar com mais intencionalidade para isso. Tipo, cara, daqui acho que pode ser alguma coisa legal, sabe? E eu acho que quando eu comecei, tenho certeza, quando eu comecei a desbravar essa questão do idioma, como eu falei, né, eu vim da escola tradicional, então lá eu saía com dor de cabeça, totalmente nada contra. Sou formado em escola tradicional, mas... Nada contra o verbo to be. Nada contra o verbo to be 70 vezes, mas assim, foi um desafio para mim, né? Eu tive algumas barreiras que surgiram. E uma delas era a parte de speaking, né? Falar. Eu tinha muita essa dificuldade. Então, eu resolvi falar sozinho. E, de fato, era diariamente, a todo momento. Inclusive, isso é um hábito que eu tenho até hoje. Se vocês um dia me verem mexendo os lábios, eu estou falando sozinho, galera. É isso. Eu aceitei esse lado do Guilherme. E eu falava tanto sozinho, quanto com pessoas que não falavam inglês. Minha mãe, tadinha, ela sofreu muito nesse processo. Eu lembro, às vezes, ela até reclamava. Tipo, é legal, você tá aprendendo, mas assim... Eu não aguento mais. Mas assim, marcar uma terapia. Entendeu? Mas é de fato algo que ajuda. Tipo assim, gente, tem várias outras técnicas. A gente fala muito da técnica de shadowing, por exemplo. Beleza, mas vamos ambientalizar. Você tá escutando e você tá falando sozinho também. Então, quem tá aplicando o shadowing aí já sabe que vocês estão falando sozinho. Só pra... não me julguem, vocês não têm o direito. Né? Então, inclusive, era uma das técnicas que eu aplicava bastante, né? Então, eu escutava alguma coisa e eu ficava repetindo. Só que eu repetia durante todo o meu dia. Eu ficava alterando essas frases. Então, por exemplo, eu pegava uma frase usando o verbo to be e eu ficava alterando ela, colocando outros auxiliares. Aí eu jogava o do, depois eu jogava o have. Então, por exemplo, o present perfect para mim não foi uma dificuldade tão grande e é um problemão para muita gente, mas o fato de eu falar e ficar repetindo durante todo o meu dia, eu acho que ajudou para que eu tivesse um pouco de facilidade nesse processo, sabe? Sim, o Present Perfect não foi uma dificuldade, porque o Henrique me explicou muito bem. Eu tô pensando que meu tio era o Francisco, não, o Francisco Fabiano, não é uma pessoa. Seu tio nunca existiu. Aí, ó, tá vendo? Existe esse lado aí. Ficou meu abraço pro Henrique. Como que isso funcionou para você, Fabiano? E, inclusive, explica pra gente o que é a técnica do Shadow que o Gui citou. Ok. Então, eu pensei, mais especificamente quando eu estava próximo a viajar, eu comecei a simular algumas situações. Né? Então, eu sabia... Criar o script de conversa, né? Os caras estão falando de mim e ele estava treinando como chegar no aeroporto, no quarto dele. Exatamente, cara. Eu tinha que saber, né? Será que a caixa do supermercado vai seguir meu script? Às vezes não, né? Às vezes só levar o roteiro fica perdido. Mas o ideal é você ter um repertório ali. Eu acho que essa questão de praticar sozinho, de trocar os auxiliares, né? Fazer tudo isso, faz com que você crie uma rota segura, né? Você vai saber o que você vai dizer, você não vai controlar o que o outro vai falar, como ele vai falar, né? Às vezes ele vai mandar uma expressão que você não entenda, mas ele vai ter um controle um pouco do que você está fazendo. Então, assim, no meu caso, eu sabia
como fazer algumas coisas no aeroporto, né? Pedir comida na lanchonete, se bem que o primeiro lugar que eu fui foi Subway, não deu muito certo. Beleza, Mas... começou. Ótima escolha. Começando montando o próprio lanche. Não, Pra a comer moça aqui era ou pra indiana, levar? né? Yes. Então, Yes. só um adendo. Eu não entendia o que ela tava Yes, I do. perguntando. Eu sabia o que era pão, mas não sabia os 7 tipos de pães, né? Terminou o lanche com pão e manteiga. E... Não, tinha um cara do meu lado que ele tava pedindo e eu comecei a falar the same. Então, tipo, tudo que ele pedia, os alfaces pedia the same. Acabou que ele pegou um sanduíche. Eu acho que ele me sacaneou, porque Ele Cebola e percebeu. berinjela, foi um né? pão integral com Sanduíche. carne moída, tinha jalapeño, espinafre. que Tipo, caos. uma mistura, né? Ele Mas- percebeu e falou, vou tirar com esse Vou negão. tirar com esse cara. Acabou que eu não simulei essa conversa. Se tivesse simulado, tivesse dado Teria dado certo. certo, né? Teria, sem dúvida. Mas assim, basicamente você consegue ter um controle, mas não vai ser 100%, só que você vai melhorar muito a sua possibilidade de resposta, né? E já a questão do shadowing, ela funciona a partir do momento que você gosta de, sei lá, praticar repetindo, né? Assistir muitos filmes, assistir séries, até notícias mesmo. Então, basicamente, o shadowing você vai pegar um trecho, né? Eu não recomendo você assistir um filme inteiro, uma série, um episódio de uma série Baixar o inteira. roteiro e ficar fazendo shadowing com o roteiro inteiro. Tem sites que você encontra roteiro de filmes, acho que pode ser legal se for algo do seu interesse, mas normalmente você vai pegar ali, ó, uma conversinha de 3 minutos, vai escolher um dos personagens e vai imitar ele, né? A intenção não é você falar igual o Rocky Balboa ou algum personagem, mas sim você pegar o flow, né? Você começar a falar de maneira que você não tenha tanto aquela parte em que você trava, né? Você vai Sim. soar, claro, como um estrangeiro, isso não tem problema, porém você vai conseguir pegar um pouco melhor a pronúncia, um pouco mais do speech flow, né? Que é a maneira que você fala, respiração, entonação e todos esses pontos. Boa. O shadowing realmente funciona bastante, né? E nós brasileiros temos uma peculiaridade com isso que outras pessoas de outras nacionalidades não têm, né? Nós, além de aplicarmos essa técnica, nós queremos falar igual o ator tá falando. E aí a gente imita a entonação, a gente imita o sotaque. Nossa, sim, né? total. E isso é muito bom, por um lado, porque nós estamos buscando falar da mesma forma que um nativo fala, né? Então, isso acaba levando o brasileiro que estuda outro idioma a um nível um pouco mais próximo da fluência quando ele faz isso com prática, né? E pra você, Lari, você costuma falar sozinha? Eu costumava muito. Eu penso muito. Depois da terapia, em eu... inglês. Eu penso Fragmentado. muito agora em inglês. Agora eu tô na fase de pensar em turco. Depois né? que eu encontrei Jesus... pensou em eu- tô pensando em Cara, turco. Mas na época, eu acho que. Não tenho certeza se foi ela, mas no meu primeiro ano da faculdade, tem uma matéria que a gente faz que chama Elementos de Linguística. E a monitora dessa matéria na minha faculdade era a Karina Fragoso, que hoje ela é Sim, professora sim. do English in Brazil, né? Sim. Então ela dava monitoria pra gente. E aí eu acho que eu comecei a acompanhar ela, porque eu conheci ela na faculdade, né? E aí, se eu não me engano, foi num vídeo dela que ela falou sobre isso de você falar sozinho. E no meu primeiro ano da faculdade, eu não falava inglês ainda, de falar mesmo. Eu era muito boa com escrita, com leitura. Eu ouvia, até entendia bem, mas eu não conseguia falar. Sim. E aí, eu tava, então, procurando, tipo, coisas que me ajudassem nesse sentido. Aí eu vi ela falando isso, e aí eu comecei. Então, tipo assim, em casa eu ficava falando sozinha, no banho, Aí, ó, cozinhando. galera, tá vendo? Não é pra... E eu nem Se tenho tivesse um segundo Orkut, nome. eu ia montar uma comunidade. Ele é Sério, eu montaria. Verdade. Eu nem tenho um segundo nome. Larissa Manuela, pra conversar comigo mesmo. A Lari não é da época de comunidade de Orkut. É verdade. Você Só dá- pra aumentar a humilhação Você tá aqui. sendo cringe e dá Não, uma mas segurada mas nessa. eu sei o que era orgulho. Verdade, Quantos anos você verdade. tem, Lari? Quantos anos você acha que eu tenho? Aquelas... Ó, pra você estar no último Guess ano, what? você tem uns 21. Não, eu tenho mais. Eu tranquei a faculdade por ok. 2 anos. Eu tenho 25. Ok. Aí, ó. Eu tenho 25. Mas, não Ela- pegou, mas mesmo assim. Ela pegou o finalzinho ali. Não, já- né? já- tinha- Não, Não, mas teve eu... Orkut, teve eu Orkut. tinha O topo amigos, é meu, eu não é, tive, O topo não. é meu. O topo é Não meu. tive, mas eu tive amigos que tinham, sim. Eu tinha 28. The Top's eu tenho mine, 28 ok. dias. Não, mas eu acho que essa Mal dica conheço, que eu ela considero me deu... pacas. Né? Era bem isso. Mas essa dica que ela me deu ajudou bastante mesmo. Porque daí quando você se encontra numa situação que você realmente tem que falar, você lembra de você falando consigo mesmo. E Exatamente. você Déjà tem uma vu. resposta ali, né? Na ponta da língua pra dar. Então,
é bom. E também acho que isso te ajuda a perder o medo de falar. Porque se você falar errado, você vai estar falando consigo mesmo. Então, tipo, Aí, ó. você não vai se julgar. Você não vai se julgar, entendeu? Então, eu fiz isso sim. Hoje, não faço tanto mais, tipo, de falar em voz alta, mas de pensar em inglês, penso. Tá, eu faço isso ainda. Né? Isso é bacana. O Guilherme, talvez, terapia seja uma Tô solução. te julgando agora. Vamos agregar no plano de saúde dos funcionários aí. Não, e o pior é que eu comecei a estudar outro idioma e aí a minha esposa me gravou em casa. Eu falando sozinho. Eu falei, mano, não basta, agora tem prova em vídeo. Isso é um caos. Toda vez que a gente faz call, atrás do Guilherme tem uma bicicleta que nunca saiu de lá. O pneu tá murcho. Se vocês verem Eu o acho que quarto desse cara aqui, dá pra fazer um podcast lá, ele não sai muito, porque é muito... Eu acho que na cabeça dele, ele pedala todo dia. Todo dia ele pega aquela bicicleta, vamos pra terapia. ele pedala 30 minutos bom. e volta. Muito bom. Mas enfim, isso é um assunto para uma outra roda de conversa sem estar sendo gravado. Isso que você falou é muito interessante e já introduz, inclusive, o nosso segundo tópico, que é pense em inglês, né? Você só consegue trabalhar de maneira natural no seu cérebro quando você coloca muitas coisas em prática através da repetição e o teu cérebro começa a associar aquilo de maneira natural, né? Então, assim, se você não fizer nada no seu ecossistema, transformando ele em um ecossistema bilíngue, você nunca vai conseguir sair desse lugar de falar somente português para falar inglês. Porque antes de você falar, você precisa escutar. Mas para você colocar em prática, você precisa pensar no que você fala, né? Eu sei que muitas pessoas falam sem pensar, né? Mas é natural, quando você está falando, você pensar sobre aquilo que você fala. Então, quando você consegue levar o teu cérebro para esse lugar de pensar em outro idioma, fica muito mais simples de você trabalhar as palavras que você precisa falar. Mas como que nós levamos o nosso cérebro para esse lugar? Transformando o nosso ecossistema em um ecossistema em inglês. Então, se eu gosto de assistir filmes, eu vou assistir filmes em inglês. Se eu gosto de assistir séries, vou assistir séries em inglês. Se eu gosto de ler livros, eu vou ler livros em inglês, né? E assim, conforme eu vou praticando isso através da repetição, através do hábito de estar colocando o inglês no meu dia a dia, o meu cérebro vai entender automaticamente que o inglês está sendo inserido na minha rotina. E aí é natural você começar a pensar em inglês e parar de traduzir as coisas, né? Porque, tipo, o tempo de tradução é um delay que perde qualquer tipo de comunicação, qualquer conversa fica muito ruim, né? Como que vocês fizeram, né, na rotina de vocês para que o cérebro de vocês pudesse virar essa chave de parar de pensar em português, começar a pensar em inglês, parar de traduzir, começar a responder de forma automática, né? Além de falar sozinho. Que outro tipo de ferramenta que vocês utilizaram para poder chegar nesse lugar? Bom, eu acho que o meu caso vai ser um pouquinho diferente, mas é bom a experiência do Gui também, porque acaba que já quebra um mito que você só vai aprender inglês se estiver fora. Mas no meu caso, verdade. por eu estar em imersão, foi tipo selva, né? Vamos lá, sobreviva. E... Ou eu falo, Ou né? eu falo. Então, assim, diariamente eu tinha essa questão de eu tinha o tempo de estudar, eu precisava, né, fazer esse estudo, mas eu também, quando eu saía de casa, não era opcional, né? Se eu fosse a uma farmácia, a maioria das pessoas, né, apesar dos primeiros 6 meses que eu estava lá, que eu estava nos Estados Unidos, eu precisei trabalhar com pessoas brasileiras, hispânicas. Porém, depois desses 6 meses, me jogaram no countryside lá. Eu fui ouvir o pessoal falando inglês com sotaque assim, bem engraçado. E assim, o que eu achei que eu aprendi... Aquele cara narrando a venda de boi, já viu? Nossa, é muito bom esse vídeo. Cara, era na Georgia, lá na Georgia. Então é um sotaque pesado também. É sensacional, cara. É Não, muito mas bom esse foi vídeo. ótimo. Um dos meus lugares preferidos é a cidadezinha de Winder. E é mais Winder. Soa bem Alabama. Exatamente. O interior do Country. Alabama. Mas assim, o nosso cérebro, ele é um pouco resistente, né? É um pouco desconfortável quando você está aprendendo alguma coisa. E especialmente se você só vai ter o inglês ali 2 vezes na semana. Tá? Você tem aula na terça e na quinta. E é isso, cara, você vai entrar naquele grupo de pessoas que vai aprender a escrever, você vai responder atividades, você vai fazer o seletivo do seu trabalho aí online, você vai responder certinho. Talvez na entrevista, muito provavelmente você vai travar. Sim. E quando você tem o hábito de pensar, vai ficando mais fácil para você falar também. Não que pensou, virou fluente, mas isso vai melhorar um pouco a sua resposta, né? Você vai conseguir raciocinar e não vai precisar ficar fazendo tradução. Eu até estava conversando esses dias com meu irmão sobre treinar tudo e eu brinquei, né? Eu falei assim, cara, eu entrar na academia ouvindo hip hop é normal.
se eu entrar cantando, tipo, gesticulando, é porque o pré-treino tava muito forte. Beleza. E às vezes acontece assim, o tanto de ouvir e pensar, hoje eu consigo, se eu for, eu não vou, né? Mas se eu for em um karaokê, eu conseguiria cantar músicas de rap que tem um speed flow muito rápido, porque eu ouço, eu fico tentando entender, fico tentando, tipo, qual que é o trocadilho que ele fez nessa frase, né? Que tem muitos desses. E acaba que o fato de você pensar, você consegue falar. E aí funciona muito bem porque você traz a fluência do idioma para algo que você gosta, né? Sim. Você gosta do hip hop, então você pega o hip hop e vai pesquisar a letra do hip hop. Exato. Então faz muito mais sentido até para a sua motivação pessoal para continuar naquele lugar e continuar estudando, né? As pessoas às vezes acham, a pessoa chegou num lugar de fluência, ela nunca mais vai estudar, ela já fala inglês fluente. Gente, isso é a maior Cara, mentira que existe. Cara, O sabe? espanhol sabe disso, não falo mais. Parei de estudar. Não, você perde o contato. Qualquer língua. Qualquer idioma. Então, a gente precisa continuar atualizando todos os dias. Então, essa luta que a gente passa para os alunos de adapte o idioma à sua rotina, faça algo que você gosta em inglês, nós fazemos isso todos os dias, né? Então, a gente não está falando para ele fazer algo que nós não fazemos, porque se nós pararmos de fazer, automaticamente a gente para. Eles vão perceber. Exato. O que falou aí? O que é isso aí? Esse doing aí, o que aconteceu? Esse As provas da Next vão ser cantar músicas do Eminem, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. E você, Gui? Então, como o Fabiano mesmo já disse, né? A minha experiência, ela acho que foi bem diferente da de vocês três, né? Eu nunca fui pra fora. O Chaves não foi pra cá. Que maldade. Faz um meme aí. Faz um meme. Faz uma cara de triste, olha pra câmera ali. Não foi pra, todo mundo foi pra Acapulco, o Chaves ficou. Mas sim, gente, eu nunca fui pra fora. Ainda. Mas o que aconteceu? Como eu disse, eu desenvolvi um interesse muito grande pelo inglês e depois por línguas no contexto geral. E eu comecei a me dedicar muito nisso, sabe? Então, essa questão da imersão e do... Como é que você falou mesmo? Da atmosfera, não? Ecossistema. Ecossistema, isso. Do ecossistema foi uma realidade absoluta na minha vida, sabe? Tipo, e quando eu falo absoluta, foi tipo absoluta mesmo. Tipo, colocava post-it nas coisas e eu decorava isso, tipo, desde... Eu lembro a minha reação quando eu descobri que tomada era outlet. Eu falei, mano, como assim, velho? Como assim, mano? Outlet, eu fui ontem comprar uma camiseta lá. Na Outlet. Entendeu? Então, é uma das formas, sabe? Mas essa curiosidade, esse hábito constante de tentar entender como se fala as coisas, cada palavrinha, enriquecendo o vocabulário, eu imergi. Então, eu lembro que quando eu comecei a dar aula, eu falava muito para os alunos assim, olha, a sua casa é o seu país. Se você não consegue hoje ir para fora, transforma a sua casa em um outro país, sei lá, eu quero aprender palavras diferentes, então começa a mudar tudo. Desde pequeno a gente aprende lá diminutivo, aumentativo, porta, portão, portinha, então é a mesma coisa, sabe? Little door. Little door. É a mesma lógica, sabe? Então, eu comecei a transformar todo esse ecossistema. Então, desde objetos até, como eu disse, frases e o próprio hábito também do pensamento em inglês, naturalmente, se você está falando, isso acho que é uma dica que cabe para muito aluno, assim. Eu, pelo menos, acho quase impossível você estar falando no idioma e estar pensando em outro simultaneamente, sabe? Então, se você está falando, você provavelmente tá pensando em inglês. Então, assim, se você unificar essas duas formas, cara, e eu até me arrisco a dizer que, assim, a evolução no idioma, ela acontece de uma forma muito mais rápida, sabe? Então, assim, pensem em inglês, estimulem isso, muda o ecossistema, transforma tudo que tem ao seu redor, senão você vai ser como o Fabiano disse, né? Você vai se colocar numa posição de que eu vou até esse ponto e daqui pra frente... talvez eu não vá mais, sabe? Tipo... Sim, isso isso que você falou é interessante, porque, assim, a única forma de você conseguir parar pensamentos é falando, né? Porque quando você fala, o teu cérebro e o teu corpo, ele trabalha 100% em prol do que você está falando. Então, por que nós gesticulamos? Porque o corpo está entendendo o que eu estou falando, né? Inclusive, uma das ferramentas da psicologia para pessoas que têm pensamentos negativos, pensamentos suicidas, fale o contrário, né? Então, se você está tendo pensamentos suicidas, fale que você vai viver, fale coisas boas, né? Porque aí você vai parar o teu pensamento
em prol de falar aquilo, né? E automaticamente você vai começar a pensar naquilo que você está falando. Exato. Né? Com a linguística, com o idioma, não é diferente. Né? Porque quando você está falando inglês, você automaticamente está pensando em inglês, né? Exatamente. Então, quanto mais você falar, ainda que você fale errado, e esse é o próximo tópico que a gente já vai entrar, é importante que você fale, porque aí a tua mente vai raciocinando em outro idioma e automaticamente você vai se colocando nesse lugar de fluência. Como que foi pra ti, Lari? Como que você fez para pensar em inglês? Eu acho que logo antes do meu intercâmbio, eu já estava estudando tanto, né? Tipo, me forçando tanto, que eu comecei, tipo, algumas coisinhas eu pensava em inglês. Nos dias que eu era bem intencional, eu pensava bastante. Mas pensar pra valer mesmo foi lá, né? Estando lá. Tipo, você não tem... É igual você falou, é na selva, né? Tipo assim... Os três primeiros meses, tipo assim, ligando pra minha mãe, quero voltar, não tô entendendo Tocando nada. Eyes of the Tiger. Todo mundo acha que eu sou introvertida, mas é que eu não sei falar. Nada. Mas aí eu acho que... sei lá, você é todo dia, manhã, tarde, noite, ouvindo as pessoas falando. E também a opção que eu tinha lá era inglês, húngaro. Eu vou pro inglês, entendeu? Tipo assim, não vou pro húngaro. Aí eu acho que, sei lá, foi um processo natural pra mim. Estando lá, foi um processo natural. Eu cheguei em setembro, em dezembro virou uma chave, assim. Eu sei que começou a fluir muito mais. E eu acho que eu me toquei que eu realmente estava num nível bacana, assim, um dia que eu sonhei em inglês. Nossa, cara, isso é muito louco, nossa, né? Aí eu acordei assim... Mas o Guilherme do sonho, ele fala bem. Não sei de vocês aí, mas o do sonho, ele fala bem. Desenrola. Mas é isso, cara. Eu acho que o sonho que é uma coisa tão, tipo assim, no seu do subconsciente. Então tá gravado lá. Sim. Aí eu acho que esse dia eu me toquei e falei, caraca, é isso. Sim, Yes. Isso é bacana, porque assim, normalmente você sonha com aquilo que você vivenciou durante o dia, né? Então, se você fez algo com muita frequência no dia, é normal, não é uma regra, mas é normal que você sonhe com aquilo que você fez durante o dia. Então, se você fez muitas coisas em inglês, vai ser natural você sonhar em inglês. E aí, realmente, o teu cérebro já tá em outro nível. Eu lembro a sensação que eu tive quando eu entendi a letra da música inteira em inglês. Gente, eu chorava. Né? Era uma música do Ed Sheeran e eu... Mas aí te ajudou. Chorava pela aí letra? te ajudou. Agora eu tô em dúvida. Não, era Photograph. Não era... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas eu lembro que eu entendi a letra e eu realmente chorei de emoção por entender a letra, né? E eu passei por isso recentemente com uma aluna, né? Nesse projeto que a Luísa tá lá em Fortaleza. A gente tava dando aulas para umas 50 pessoas, assim. É uma experiência muito louca. E aí, uma das meninas que a gente estava dando aula, a tarefa foi escutar os áudios que a gente grava, né? E escrever, aquele dictation, né? E ela entendeu tudo. E na hora que ela entendeu tudo, ela começou a chorar na mesa. Ela falou, Nossa, teacher, eu entendi tudo. E ela escreveu tudo certinho. Uau. E ela começou a chorar. E, assim, em alguns momentos isso é algo tão comum para nós. Sim. Mas, sabe... É tão emocionante quando você realmente chega nesse lugar e a gente não sabe como é importante para uma pessoa ou a gente às vezes esquece como foi importante para nós alcançar esse lugar, né? Então, uma vez um colega, ele me ligou, ele estava nos Estados Unidos e ele precisava imprimir cartão de visita. E aí ele... O Guilherme, me ajuda porque eu tô na gráfica aqui, não tô entendendo nada, cara. E eu tipo, não, como eu posso te ajudar? Aí ele passou o telefone pra mulher. Eu tipo, meu Deus, né? Mano... E pra mim foi uma sensação muito boa, porque, tipo, eu acho que eu nem sei como eu entendi. Tipo, eu nunca fui no Google falar como se fala sangria, sabe? Tipo, margem, essas coisas. E foi muito natural. E acho que esse processo que desperta algo na cabeça. Quando alguém fala uma palavra que você não conhece, mas você também entende o que a pessoa quis dizer, você consegue se comunicar. É quando você cai na real que você fala, meu, eu tô nesse lugar. Eu não sabia que eu tava aqui. Exatamente, né? E aí você vê que todo o processo que você viveu faz sentido. Então, assim, é um processo que às vezes é chato, né? Ficar mudando idioma, e ficar criando coisa, e colocar post-it, e lembrar que tem que ser em inglês. É chato muitas vezes. Mas quando você chega nesse lugar, você fala, meu, realmente vale muito a pena. Exatamente, porque igual nesse caso, ela falou, não me recordo agora o que era, mas ela falou a palavra e aí eu, entendi a palavra, aí depois eu fui olhar o que significava. Eu falei, mano... Como que eu raciocinei isso, né? Como eu raciocinei? Foi lógico, né? Sim. Né? E os nossos 2 últimos tópicos, né, sobre isso ainda aqui também, não sai muito desse ciclo de assunto, normalize o erro e não se compare, né? Porque a gente vive uma geração, né, nesse momento, a minha geração particularmente, em que errar é ruim, né?
E Nossa, sim. tá tudo bem, a gente sabe que ninguém gosta de errar. Mas nós só conseguimos alcançar a excelência em algo através de erros, né? Quando nós cometemos consecutivos erros em algo, vai ser natural que você consiga fazer aquilo com excelência. E por não querer errar, a gente muitas vezes não pratica e acaba se comparando com a evolução e com o processo de outras pessoas, né? E isso é péssimo. Isso é péssimo, porque eu não me exponho ao idioma, porque eu não quero errar, e aí eu vejo o fulano que de alguma forma se expõe e consegue avançar, ele tá indo bem, eu não tô indo, então realmente o problema sou eu, realmente eu não consigo, e a gente se trava naturalmente para isso, né? Ou, muitas vezes, por ter errado em algum processo, errou em uma entrevista, errou na sala de aula e foi mal corrigido, foi mal direcionado, ou não conseguiu o emprego por ter errado na entrevista, por exemplo, cria-se automaticamente uma barreira e aí, não, eu nunca mais vou falar porque eu vou falar errado e eu não quero falar errado, não posso falar errado, né? E isso é realmente um problema muito grande porque no processo a gente só consegue superar e alcançar a fluência, conseguir falar com tranquilidade através de erros, né? Então, assim, Lari, o que você diria para uma pessoa que não quer se expor por não querer errar? Eu acho que é isso que você falou, o medo te paralisa, né? Se você ficar com medo, você não vai fazer nada, na verdade, na sua vida, né? Eu acho que um exemplo prático, para mim, pelo menos, hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que a minha mãe, ela, na época que eu fui pra Hungria, ela falou assim, se você ficar colada com os brasileiros que vão estar lá e voltar sem falar uma palavra... Você vai me pagar em euro. Porque, tipo, cara, foi um processo tão... Não é fácil sair do Brasil. Tipo assim, é um trampo, sabe? É caro. É um risco. Nossa, é um risco, é muita coisa. Também no meu processo, também na época foi difícil, porque, tipo, eu tinha o meu pai tava doente aqui no Brasil, ir pra lá. Então, tipo assim... Era um sacrifício e ao mesmo tempo que era muito legal, muito empolgante. Tipo, nossa, eu vou pra Europa, muito legal, muito massa. Mas assim, tinha que valer muito a pena, sabe? Sim. E então acho que eu coloquei aquilo na minha cabeça, tipo assim, cara, isso aqui tem que valer a pena. Não tinha margem de erro, né? Exatamente, tipo assim, eu tenho data pra voltar. Então, eu tenho que aproveitar isso aqui, sabe? Como se fosse, sei lá, minha vida aqui. Então, chegando lá, né, eu falei, tipo, eu fiz amizade com as meninas americanas. Lá, na verdade, tinha gente de todos, tipo, muitos países, né? Era um instituto, tipo assim, com gente de tudo que é lugar. Então, isso era muito bacana, porque a gente, tipo, tava todo mundo nesse lugar de aprendizado, com exceção, tipo, dos americanos e dos húngaros, né? Que estavam no idioma deles, né? Mas aí eu lembro que eu pedi pra duas amigas minhas, em especial, né? Pra toda vez que eu falasse alguma coisa que tivesse saído errado, pra elas me corrigirem. Todo dia. Era assim, todo dia. Toda frase que eu falava. Isso falou errado. Não é Elas assim. repetindo tudo. E tem palavras que você lê pela primeira vez, você não sabe se aquele I você pronuncia como um I, como um como um... Você não sabe, né? E aí eu lembro que a gente começou a ler juntas, a escutar música juntas e tal. E aí, às vezes, eu tava falando, contando uma história super empolgada, ela... Não é assim que fala essa palavra. Aí eu... Deixa eu terminar. Cara, eu tô aqui no meu processo. Então, às vezes, você se irrita, tipo, até consigo mesma, né? Porque você tá tentando, mas é muito normal errar. E essa coisa de você não se comparar também é muito importante, porque senão ou você acaba se sentindo muito superior às pessoas, ou você acaba se colocando numa posição que você é muito inferior, nunca vai conseguir. Então, não se compare. Não tenha medo. O medo vai te paralisar. Sabe? Tipo... tá todo mundo aprendendo alguma coisa, né? Eu tô tentando aprender a andar de skate. E, cara, eu tô tentando aprender, é ótimo. Eu tô tentando aprender. Por enquanto eu só sei remar, né? Tipo assim, vou mandar o meu olho ainda. Mas, tipo assim, pra mim, o skate é um exemplo visível do que a gente passa com esses outros processos na vida, tipo, aprendizado de uma língua. Porque você, tipo assim, você vai lá no Vale ou na Roosevelt assistir o pessoal andar. Cara, o pessoal vai, tipo assim, se quebra muito. E eles tentam, tipo assim, 10, 20, 30 vezes até acertar uma manobra, sabe? Sim. Então, eles estão ali... E tá todo mundo assistindo. E o que é legal é que quando eles acertam, todo mundo, tipo... Tá e aplaude, sabe? E eu acho que isso é uma demonstração visível do que, tipo, é o nosso processo. Né? Então, a gente vai errar. Tá todo mundo vendo. Mas também, quando você conseguir, você vai ser a pessoa que vai ensinar os outros, sabe? Sim, então, vale muito a pena. Top. Um ponto que eu acho bem importante, assim, e eu acho que eu repito isso muito durante as aulas, e faz parte um pouco do processo também que eu passei, é o overcorrection, né? Tipo, não sei se todos já escutaram falar sobre isso, mas eu não sei se faz parte só, se isso acontece só no Brasil, acredito que não,
Mas o overcorrection basicamente é tipo assim, você tá numa onda, numa linha de aprendizado com o idioma, você tem o hábito, por exemplo, de se comparar, então isso é muito comum de acontecer, por exemplo, em turmas, né? Então, tipo assim, eu tô ali numa turma, tem mais 18 pessoas, 15 pessoas comigo, eu sou o que tem mais dificuldade de falar, então eu acabo desenvolvendo esse overcorrection, que é justamente uma supercorreção. Então eu entendo que eu só vou abrir minha boca para falar alguma coisa se eu conseguir falar essa frase 100% correta. E isso é um maior erro, sabe? Tipo, eu falo muito pros meus alunos na Next, né? Tipo, gente, eu prefiro que você dê o melhor de si e me traga uma frase errada pra gente trabalhar, destrinchar e corrigir ela juntos, do que você ir lá, tipo, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui no Google como é que funciona, como que é essa palavra, e aí você não aprende, e você vem pra aula cheio dessa sensação de, tipo, minhas frases estão todas corretas, aqui eu vou falar, mas na realidade você tá se auto-sabotando, sabe? Então, tipo, o erro, igual o título que o Will colocou, eu acho que é muito legal, tipo, normalize o erro. Cara, isso no idioma, eu acho que ele é um fator principal para virar essa chave. Tipo, eu errei, a partir desse erro, eu entendi a lógica da construção daquela frase, e aí sim eu fui lá e consegui falar, sabe? Consegui me desenvolver. E como eu acabei de falar também, a gente vai estar nesse lugar de aprendizado sempre. Totalmente. Eu estava numa experiência agora com americanos, e assim, falando inglês 100% do tempo e tal. E depois que eu parava de falar, né, que a gente terminou a conversa, aí eu falei isso errado, eu falei isso errado, eu falei isso errado. É muito ruim. Sabe? É muito ruim, mas você se... Sabe quando você acaba a discussão, aí você vai tomar banho e você fala, podia ter falado isso. Então, era esse meu dia a dia. E eu me considero uma pessoa fluente, mas assim, é muito normal. Existem tantas peculiaridades no inglês sim. que não dá pra você se cobrar de ser perfeito e falar tudo correto, né? Eu lembro que... Tem como. Por exemplo, a palavra cut, quando passa pro passado, ela continua cut. Aí E aí, uma vez eu meti um cutted. Eu meti um cutted, assim... Porque assim... Porque o read, no passado ele vira red, mas ele muda a pronúncia, pelo menos. O cut não, ele permanece cut. E aí eu meti um cutted, assim, aí depois, mano, como é que eu falei? Mas a pessoa entendeu. A informação foi transmitida e a comunicação foi ok. Então, assim... E super ok, por sinal, né? Exato. Porque ela não comprometeu nada. A pessoa nem percebeu, talvez, que eu falei cutted. Eu que fiquei com aquilo na cabeça depois. E com isso foi uma tosse, só. Uma ideia aqui. Sim. Bom, eu não tinha muita vergonha de falar errado. Tipo, no período que eu tava lá, eu... É isso, eu ia já tentar. Meu time treinou bem, né? Pra passar vergonha eu tava aí. Uma vez no Chick-fil-A eu pedi fried potato. Aí, é verdade. Cara, mas, conseguiu assim, misturar as duas. Não, é português. Batata... Eu ainda acertei, porque eu falei, o adjetivo vem antes. Ele conseguiu. Legal. O adjetivo vem antes. Ele tem um ponto. Ele conseguiu errar em dois Já anotem aí, ó. Ele conseguiu errar em 2 continentes. Mas assim, foi muita matéria. Os teachers, normalize o erro. Todo mundo zoando o teacher aqui. Mas assim, no caso, eu acho que aquela pessoa podia ter raciocinado um pouquinho. Porque eu falei, frito... Ela que tá errada ainda. Mano, frito, batata. Não, faz sentido, com certeza. Cara, não. frito e batata. Ô, E galera, Como que ela não pegou uma batata inteira e colocou no óleo? Ela quase colocou, né? Mas empanado. aí uma pessoa na fila falou, he wants french fries, né? Ele quer batata frita, aí french fries. Sempre tem alguém na fila pra te... Claro, né? Senão eu teria comido uma batata inteira ali, crocante. E assim nasceu o bucket potato. Cara, Vai, Fabiano Bach. É minha pequena. Mas assim, e depois eu consegui comer e eu fiquei com aquilo na cabeça. Fiquei repetindo, french fries. E fiquei me perguntando. Tentando entender por que do por que French não no meio da palavra. Não entendi. Eu vou pesquisar isso até hoje. Deve ter algum ingrediente aí, né? Deve ser da França, não sei qual que é a ideia. Mas assim, eu não tinha essa vergonha. Então, tem várias situações onde eu disse algo, fui corrigido e eu falei, beleza. Porque, pra mim, eu sempre lancei a responsabilidade, né, mentalmente na pessoa. Tipo... É isso, se vira. Outras situações da minha Eu vida... falei, pode você vira pra acontecer. entender. A culpa é sua. Eu falei, você vira pra entender. Ele falando tudo em português, assim. Vai dar Isso certo. pode acontecer em outras áreas da vida? Não sei. Mas no inglês... Nossa, galera. Voltamos da terapia aqui. Galera, Pesado. se você é psicólogo, tá assistindo, entre em contato com a gente. Contato com a Alex. A gente faz um Eu precisava, combo. assim, ele é professor ou ele é fluente,
ele vai saber o que fazer com essa informação mais do que eu. Se eu ficar aqui falando, eu vou perder muito tempo. Então, errado não tá. Assim, vamos lá. E acabou que deu certo, né? Eu fiquei 2 aninhos, sobrevivi depois de um tempo, isso, né? Quase no finalzinho eu já tava de boa, brincadeira, mas tipo, Já falava dá French pra fries. evoluir. Não, French fries, já sabia Pelo amor pedir. de Deus. A gente cria esse hábito, Rabi, a gente cria esse hábito, assim, né, de achar que a gente precisa saber tudo, né? Não precisa. Nossa, eu lembro quando eu comecei a dar aula, eu tinha um desespero, que eu falava, meu, se o aluno me perguntar uma Relative palavra... clauses, até hoje, cara. Que é isso? Relative clause é um desafio, galera, treinem bastante. Mas, tipo assim, o aluno sempre vinha com uma palavra nada a ver, tipo, mano... Eu não sei, eu nunca usei essa palavra na minha vida, sabe? Então é normal, sabe? Tipo, a gente precisa saber de tudo. E eu tava com um rapaz que é tipo um mentor meu, um cara que eu tenho muito... Eu respeito demais. E ele falou pra mim algo que, assim, me tirou do lugar que eu tava e me colocou nesse lugar de, tá tudo bem errar. Né? Eu sempre nessa autocobrança de preciso fazer tudo certo, não posso errar, tem tanta coisa pra fazer, eu não posso falhar com isso e tal. E aí ele falou, Will, você sempre, quando você sentar na mesa, você sempre vai ser o expert em algo e o mais inocente em algo. Sempre vai ter alguém pronto para aprender com você e sempre vai ter alguém pronto para te ensinar algo. Top. Né? Então, esteja aberto para ensinar o que as pessoas querem absorver de você e para receber aquilo que você pode receber das outras pessoas. Não se compare com ninguém, não se coloca nesse processo de comparação e aceite errar, porque é através do erro que a gente vai conseguir chegar nesse lugar de fluência, né? Então, é muito importante isso, né? Normalize o erro, é tudo bem errar. Em tudo que você faz na sua vida, né? Corrija a rota, comece a fazer certo, mas tá tudo bem errar. E não se compare com as pessoas. Cada pessoa tem um processo, cada pessoa tá passando por algo particular, cada um tem uma rotina e você tem a sua. Valorize a sua, sabe? Olhe para a sua rotina, olhe para o seu processo com muito carinho, porque eu sei que através desse processo você vai chegar em lugares muito longe, né? E descubra a sua forma de aprender também, né? Porque eu acho Exato. que isso é muito importante. Se adapte, né? Se se adapte Eu no acho processo. legal também que o erro, ele é tipo uma palavra grifada, assim, que você nunca mais vai esquecer. Tipo, igual, você nunca mais vai... Depois disso, você nunca mais vai falar fried potato. Vira afetivo, né? Eu lembro uma vez que eu trabalhava no refeitório, né? Quando eu morava na Hungria, cada aluno tinha que fazer alguma coisa. Então, trabalhava lá e aí tinha uma americana trabalhando comigo. Ela falou assim, could you set up the tables, please? Aí eu assim... sure, ok. Beleza, aí eu, deixa eu ver o que é. É pra levantar as mesas, vai. Exatamente. Aí eu comecei a levantar as cadeiras, assim, por cima da mesa. Nossa. Aí ela, what are you doing? Aí eu... I don't know. De sentar, né? Set up. Aí eu... Tá, é outra coisa. Aí eu comecei... Aí, cara, eu tentei fazer outra coisa. Tipo, tentando associar o up com o set. O divertidamente na cabeça. Aí até que, tipo assim, ela chegou e ela começou a mostrar como fazia. O que é set up the table? Nunca mais Colocar esqueci. o prato, o talher... Aí eu, Montar a mesa, né? Sure. I knew it. Eu só ia limpar antes. Eu só queria ver se você tava... Limpar o chão, né? E aí, tipo assim, nunca mais esqueci. Boa. Nunca mais. Todo dia, could you set up the sure? Virou uma memória fácil. Então o Rapidinho erro pra se torna pessoa. esse lembrete pra você, né? Então ele te corrige, é bom. O erro te leva para esse lugar onde você vai conseguir fazer com excelência, né? Então, normalize o erro no seu dia a dia, erre, se corrija, faça certo, que com certeza você vai conseguir em algum momento estar com esse nível de excelência ao ponto de ensinar alguém sobre esse mesmo assunto. Bom, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Valeu, galera. Nosso podcast foi muito bom. Obrigado por todos os compartilhamentos. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @nextlevel, no Instagram, no Facebook, no nosso podcast aqui, esteja você ouvindo pelo Spotify, pelo YouTube ou por qualquer outra plataforma. No LinkedIn também estamos presentes. Eu tenho certeza que esse e outros conteúdos vai ser muito bom para você e para aquele seu amigo que vive querendo falar inglês. Então compartilha com ele, que eu sei que vai ser muito bom. Eu vejo você no próximo episódio. See you! See you, guys.